Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso trabalho, né, que é a Antiguidade Clássica, o que é uma coisa clássica, né? Às vezes as pessoas discutem muito essas questões, porém, esse período ele foi extremamente importante, né, que é esse período clássico aí, que a gente chama de Antiguidade, tá bom? Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre Roma. Vamos dividir Roma em três partes, né? Monarquia, República e Império, que depois eu vou trabalhar com vocês esses outros dois períodos aí, mas hoje vamos focar aqui na organização inicial, que é chamado de monarquia. E lembrando uma outra coisa importante, que Roma, na realidade, a gente imagina aquele poderio inicial, só que Roma inicialmente era muito simples. As pessoas, né, viviam ali naquela região, que é chamada de Península Itálica, tá? Só que a cidade de Roma em si, inicialmente era uma espécie de cidade-estado que a gente viu lá na Grécia, né, com pastores, né, criadores de animais e assim por diante. E era uma região extremamente fértil, tá? Isso aí é muito importante para vocês entenderem como é que era essa região inicialmente. Então, havia diversos tipos de habitantes, né? Entre esses habitantes, a gente vai ter os gauleses, nós temos etruscos, e temos os latinos, que são extremamente importantes aí, né? Porque desses latinos que vem a origem, né, do latim, que inclusive chegou até o Brasil com os portugueses, quando eles chegaram aqui, né, no período aí das grandes navegações e, consequentemente, das conquistas, inclusive os portugueses colonizaram o Brasil, tá? Então, a origem do português, nosso, vem lá do latim, que inclusive vem desse período antigo, né, dos latinos, tá bom? Essa organização inicial a gente tem através de lendas, né, e mitos, né, como vocês já ouviram falar, que é baseado aí no mito de Rômulo e Remo, tá bom? Segundo essa lenda, Enéas, né, que era um príncipe troiano, filho de Vênus, né, fugindo de sua cidade destruída pelos gregos, teria chegado a uma região ali da Península Itálica chamada Lácio, né? Casou com a filha do rei, de um rei latino e, consequentemente, né, ele vai, né, deixar aí seus descendentes nascidos, né, que ele chamou de Rômulo e Remo. Consequentemente, ele joga essas crianças no rio Tibre e, consequentemente, pastores que encontraram, né, criaram essas crianças, e aí ficou a lenda que eles foram amamentados por uma loba. Mas a ideia, né, de amamentados por uma loba era para se tornar, né, pessoas importantes, porque foram eles que fundaram. Como essa região, né, foi extremamente importante depois, principalmente Roma, que se torna uma grande potência nessa região da Europa, chegando até a Ásia e, consequentemente, a África, dominando toda aquela região, precisaria de pessoas importantes nessa fundação. Por isso surgiu aí, né, esse mito de Rômulo e Remo, né, que eram os dois. Agora, quando eles assumem o poder, né, que a ideia inicial era dividir, cada um fica um ano, mas aí surge uma coisa chamada ambição, né? Como vocês sabem, os homens, eles são muito ambiciosos. Quando eu falo homens aqui, a gente está tratando de homo sapiens, né? Que são essas pessoas dos, né, dois sexos diferentes, quando a gente trata genericamente de homem. Nesse caso aqui especificamente, a gente vai ter esses dois, né, que inicialmente começam, porém eles não se entenderam e, consequentemente, o Remo é morto pelo Rômulo e aí a primeira, né, monarquia e a cidade em homenagem ao Rômulo, por isso Roma, tá legal? Essa monarquia ela começa por volta de 753 e vai até 509, quando nós temos aí a deposição, né, do Tarquínio, o Soberbo, e, consequentemente, começa a República. Olha, República, deposição, tudo isso está muito, né, arraigado aí nas nossas cabeças atualmente, né, toda essa confusão que vocês estão acompanhando aí, tá bom? Mas aí tem uma coisa importante,
que essa documentação, na época, era muito difícil você conseguir, né, material para escrever e tudo mais. Aí a gente entra em um processo chamado de história oral, mesmo porque as pessoas, né, passavam essas narrativas, e só assim é que os pesquisadores iam juntando isso para poder, né, colocar para a gente como é que funcionava todo esse processo aí, né? Então, nesse período, esse rei ele tinha funções executivas, judiciárias e religiosas. Então, você percebe que dentro da monarquia, o rei ele é a figura mais importante, é ele que governa, mesmo tendo, né, aí um senado, onde nós tínhamos aí os anciãos. Então, vocês percebem que a Europa, nessa época, eles vão valorizar bastante os anciãos, são pessoas, né, mais velhas, acima de 60, que faziam ali um corpo, né, como eles chamam, um grupo, e é uma espécie de conselheiros aí do rei inicialmente. Eles se tornam mais importantes aí na República. Mas inicialmente são esses anciãos aí que vão apresentar para o rei, né, essas organizações que eles faziam ali. Só que vocês já perceberam que esse rei é ele que vai, né, dar o veredito final. É ele que vai implantar essa, né, uma espécie de organização que foi criada lá pelos anciãos. Porém, ele que dá o veredito final. Consequentemente, ele, quando não interessava para ele, ele não vai aprovar isso. Então, ele vai vetar, né, se fosse o caso. Tá bom? É importante inicialmente? É, mas ainda não é uma democracia como a gente tem hoje, tá? Que as pessoas tinham direito, todas as pessoas têm aí seus direitos de ir e vir, de opinar, né, de falar sobre o que bem entende, assim por diante. Era totalmente diferente, porque tinha uma camada lá que a gente vai ver, que são os patrícios, são eles que vão, né, governar juntamente com esse rei aí. E mesmo porque esse rei ele vai sair dessa camada chamada patrícia, que é a camada alta, tá bom? Consequentemente, a gente vai ter a divisão dessa sociedade, tá? Então, no topo dessa sociedade, a gente vai ter os patrícios, que eram esses, né, proprietários, que formavam uma pequena camada, tá? Que apoiava esse rei. Depois, a gente vai ter os clientes. Quem eram os clientes? Eram pessoas dependentes e agregados aí desses patrícios. São eles que vão aí dar sustentação para esses patrícios que ficavam no topo. Aí, entre os patrícios, né, e os escravos, a gente tem uma camada muito importante aí, que são chamados plebeus. Quem eram os plebeus? Tá? Eram pessoas que não tinham direitos. É lógico que eles vão se tornar importantes depois, tá? Mesmo porque eles são os lavradores, tá? Eles são comerciantes, eles são os artesãos, e vai chegar um momento que essa massa ela vai se tornar importante e vai ter poder. Mas, por enquanto, ela não tem poder também, tá? O que ocorre? Basicamente, né, a maioria da população era justamente esses plebeus. E aí, na base dessa pirâmide, se você quiser chamar assim, né, e ficar mais fácil para vocês, a gente vai ter os escravos. Como é que eram esses escravos? Como é que funcionava esse processo lá? É diferente dos nossos aqui, né? Porque vocês lembram que os escravos nossos aqui eram transformados em mercadorias e eram vendidos aí em mercados. Lá não, eles eram considerados instrumentos de trabalho. Inclusive, eles eram prisioneiros de guerra. E depois eles se tornam aí pessoas importantes para a formação do exército. Mas, por enquanto, eles vão desenvolver aí essa função de dar sustentação para as duas camadas, né, de cima, né, principalmente clientes e patrícios, e, consequentemente, são as pessoas aí que fazem essa base, né, da população justamente para manter esses grupos que vêm acima. Então, só relembrando, são 4 camadas importantes. Então, nós temos aí patrícios, clientes, plebeus e, consequentemente, os escravos. Tá legal? Aí, todo esse
processo aí, todo esse período, a gente vai chamar de período da realeza, tá? Por que realeza? Porque você tem um representante aí, que é chamado rei, que está dentro de uma monarquia. Mono quer dizer um, quando você tem um único governante, né, para poder organizar e administrar uma determinada região. Consequentemente, vai chegar um determinado momento que esses patrícios, não satisfeitos com esse rei, eles acabam dando um golpe, né? Falando em golpe, que vocês estão acompanhando agora, as pessoas estão muito oriçadas, né? Trabalhando muito essa questão, mas lá nós tínhamos essa camada dos patrícios que formaram aí uma aristocracia, que é quando você tem um grupo que acaba governando, tá? Juntamente com aquele rei. Quando o rei não trabalha mais em função dessa galera que dava sustentação para ele, vai sofrer um golpe, principalmente já com o Tarquínio, né? O soberbo. E aí, a partir desse momento, a gente vai ter na cidade de Roma a famosa República, que é o tema que a gente vai trabalhar aí posteriormente, tá bom? Então, esse primeiro momento aí de monarquia, a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai trabalhar aí a República e posteriormente a gente vai ter o Império. Então, só relembrando que nós dividimos aí em 3 partes. Trabalhamos a primeira parte, a monarquia, depois iremos trabalhar a República e posteriormente iremos trabalhar aí o Império, tá bom? Então é isso, desejo a vocês bons estudos e continuaremos aqui, né, desenvolvendo o nosso trabalho